Muitos profetas fizeram afirmações e previsões extraordinárias sobre o destino da humanidade e de nosso mundo. Edgar Cayce, também conhecido como o profeta adormecido, é considerado por muitos como um dos videntes mais talentosos de todos os tempos. Olá pessoal, aqui é o Will, retornando com o nosso quadro Pessoas que você já viu, mas que não conhece. Com aquele que é conhecido como profeta adormecido, Edgar Cayce. Sei que já está se tornando repetitivo, e até chato, mas peço mais uma vez pelo seu apoio. Deixe o seu like se novo por aqui, meu amigo. Te convido a se inscrever nesse estranho canal. Não esqueça de deixar o seu comentário. Dê a sua sugestão de qual personagem histórico gostaria de ver aqui neste quadro. E deixando a enrolação de lado, vou deixar o vídeo rolando e assim nós vemos no próximo da série. E que o Criador cuide de todos nós. Adeus, pessoal. Por quase 1000 anos, diferentes tribos e civilizações nativas previram e registraram profecias, predizendo o futuro e as mudanças para a humanidade. Dos maias e incas aos índios americanos nativos, os povos indígenas olharam para o céu e viram uma mistura de possibilidades e realidades nos anos que virão. Quando pensamos em videntes famosos, clarividentes ou homens de profecia, talvez imediatamente pensemos primeiro em Madre Shipton, Uri Geller e São Malachi, que dizem ter tido visões sobre o número de papas e possivelmente a morte da Igreja Católica e o cristianismo. É claro que também há Nostradamus, o astrólogo e médico francês, agora famoso por suas visões proféticas e suas interpretações, que deixaram muitos perplexos e pasmos nos últimos 4 séculos. Mas um homem de Hopkinsville, no Kentucky, onde em 1955 um encontro bizarro com seres estranhos aconteceria em uma casa de fazenda, na virada do século XX, ganharia um lugar no misterioso mundo de profecia e previsão. No entanto, deve-se reconhecer que este homem não era apenas um visionário brilhante, ele era um indivíduo de muitos talentos que, como Nostradamus, estava interessado na cura e na saúde de seu próximo. E embora ele tivesse apenas uma educação de 8ª série, surpreenderia muitos profissionais médicos ao diagnosticar, recomendar tratamento e curar as doenças e enfermidades mais incuráveis de seu tempo. Ele faria tudo isso e muito mais. Enquanto dormia, Edgar Cayce nasceu em uma pequena cidade perto de Hopkinsville, Kentucky, em 1877, que era conhecida como local de cultivo de tabaco. Vindo de uma família rural de classe média que frequentava a igreja todos os domingos, dizem que, à medida que crescia, o menino era visto em todos os lugares com sua Bíblia, e afirma-se que ele teve muitas visões, com muitos o vendo como um garoto estranho. Depois que seu avô se afogou em um lago, Edgar afirmou tê-lo visto em várias ocasiões depois na fazenda da família, e ele tinha a habilidade bizarra de memorizar o conteúdo de livros enquanto dormia neles. Embora muitos na comunidade possam ter visto isso como obra do diabo, ele era completamente amado e ferozmente protegido por sua família. Quando trabalhava com 20 e poucos anos como vendedor de seguros, ele teve um forte ataque de laringite e perdeu a fala. Ele conseguiu um emprego como fotógrafo e, à medida que sua condição piorava, procurou tratamento com um médico homeopata e hipnotizador, que sugeriu que Cayce tentasse corrigir o problema induzindo-se a um estado de auto-hipnose. Aprendendo a fazê-lo, foi no dia 30 de março de 1901, com apenas 23 anos, que várias pessoas viram Cayce tomar nas mãos o seu destino e o viram, em voz clara, diagnosticar a sua doença e prescrever tratamento para ele.
Tudo enquanto estava deitado em um sofá, provavelmente dormindo. As pessoas acorriam a ele de longe, querendo uma consulta com o homem dos olhos de raio-x e, surpreendentemente, usavam uma variedade de terminologia médica para descrever o que estava acontecendo dentro do corpo de seu paciente. Logo ele diria aos médicos como curar os feridos e aleijados, e sua própria esposa usaria sua orientação para se curar de um caso grave de tuberculose. Já conheci histórias semelhantes a estas, como nos casos referentes ao Dr. Fritz, o espírito de um cirurgião alemão que incorporava em homens comuns com o intuito de levar a cura às pessoas mais carentes. Quando acordado, parecia um homem analfabeto, sem conhecimentos médicos, mas dormindo. Os jornais publicavam artigos regulares sobre ele e ele continuava a surpreender os cirurgiões e farmacêuticos com seu diagnóstico. Na maioria de suas leituras, ele simplesmente se deitava em um sofá, afrouxava a gravata se necessário e deitava com os braços cruzados sobre o peito. Após 30 segundos, ele parecia estar piscando, e é nesse ponto que um cliente poderia lhe fazer perguntas sobre qualquer coisa. Ele era tão talentoso que às vezes lia para pessoas que não estavam nem na mesma sala que ele, mas em outro prédio, estado, ou até mesmo em outro país. Tudo o que ela precisava saber era um nome e onde eles estavam. Logo, porém, ele começou a ter fortes enxaquecas e ele e sua família se mudaram para uma cidade no Alabama, onde ele procurou deixar seu passado para trás. No entanto, um incidente o levaria a mais uma vez usar suas habilidades únicas para ajudar os outros, e foi aqui que ele começou a fazer algumas de suas previsões mais terríveis durante suas sessões no sofá. As celebridades agora buscavam seus conselhos. Pessoas como Thomas Edison e o presidente dos Estados Unidos também eram clientes, bem como empresas de petróleo que buscavam seu conhecimento sobre onde poderiam encontrar os locais de petróleo. De 1923 em diante, Casey contratou Gladys Davis, uma jovem estenógrafa que iria registrar cada palavra que ele pronunciasse em cada uma de suas sessões de transe. Ela faria cópias das sessões para os clientes e Casey, e é por causa dela que sabemos o que aconteceu nesses anos. Em 1925, mudou-se para a Virgínia e abriu um hospital onde prestou consultoria até 1931. Foi durante os anos 20 e 30 que Davis registrou as informações mais desconcertantes, surpreendentes e precisas de Casey. Não apenas é alegado que ele viu e descreveu imagens aterrorizantes de um futuro sombrio em sua visão, ele descreveria coisas do passado e faria afirmações que seriam parcialmente, se não corretamente precisas, que surpreenderiam arqueólogos, geólogos, oceanógrafos e cientistas. Casey previu com precisão a Grande Depressão e, durante uma sessão, descreveu os eventos que levaram à Segunda Guerra Mundial, na qual viu uma aliança entre a Áustria, o Japão e a Alemanha, identificando com precisão as datas e locais de eventos significativos na guerra, e até mesmo viu seu fim e essa data. Ele também disse durante aquela sessão que a menos que haja intervenção do divino, o mundo queimará. Ele veria e faria comentários sobre convulsões e assuntos sociais, mudanças na sociedade e previu o assassinato do presidente Kennedy em 1963. Ele, assim como outros videntes e visionários, veria mais adiante no caminho para o tempo e as mudanças climáticas, fazer afirmações terríveis de cidades e massas de terra desmoronando nos oceanos, e falam sobre um deslocamento dos polos, possivelmente no período entre 1958 e 1998. Ele também descreveu em algumas sessões coisas a ver com os tempos antigos, de terras e civilizações, especialmente os egípcios. Anos após sua morte em 1945,
A ciência provaria que algumas de suas retromeditações talvez tivessem algum mérito, e a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947 seria uma parte integrante na descoberta de que algumas de suas informações foi realmente preciso. Ele talvez seja conhecido por trazer a existência da mítica cidade de Atlântida. Em sessões durante os anos 20, ele descreveu um grande continente que existia no Oceano Atlântico que era habitado por uma civilização inteligente e sábia que conhecia a ciência e usava máquinas voadoras, usava a energia dos cristais e era pacífica. Mas os Atlantes abusaram de seu poder sobre a natureza, disse ele, e a Atlântida foi atingida, talvez por um terremoto ou tsunami, e desapareceu sem deixar vestígios há 10.000 anos. Ele previu que partes da Atlântida iriam reaparecer no final dos anos 1960, mas até agora isso não ocorreu. Até agora, todas as previsões de Casey sobre a Atlântida e seus habitantes não foram comprovadas pela ciência. Casey até sua morte acreditava, assim como alguns de seus colegas visionários, que não apenas éramos todos capazes e, com prática, capazes de aproveitar e usar as mesmas habilidades, mas que o futuro como ele o via, não foi definido e disse ativamente que ele desempenhou um pequeno papel talvez em moldar as ideias e pensamentos das pessoas de uma forma mais positiva e aberta, e que todos nós tínhamos o poder, como indivíduos e como comunidade de massa, de moldar o destino do nosso mundo e o que acontece com ele. Ele afirmou que durante suas curas ele estava dentro da mente subconsciente de seu cliente e estava de fato buscando respostas dentro do cliente. Hoje, o profeta é adormecido e 14.306 de suas leituras, todas digitadas e registradas, estão arquivadas e catalogadas na Association for Research in Enlightenment em Virginia Beach, e são a maior coleção de material por um único indivíduo. E conduziu leituras pelo menos 2 vezes por dia durante 43 anos até sua morte. Edgar Cayce continua sendo uma das pessoas mais intrigantes do século passado, e suas percepções e previsões podem ter desempenhado um papel na definição do destino de nossa civilização e planeta.